Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o pastor Alex Quinn e eu quero trazer hoje uma reflexão sobre uma história que existe na Bíblia. Uma história com 3 perspectivas e você vai perceber qual se aplica mais a você. Um belo dia, logo após o homem ter sido colocado para fora do jardim do Éden, ele concebeu a sua esposa e ela veio a ter um filho. E esse filho recebeu o nome de Caim. Caim tem o nome de possessão. Mas por que esse nome? Porque se você ler o capítulo 3 de Gênesis, vai perceber nas sentenças do Senhor que ele havia dito à serpente que a mulher teria um filho e ele pisaria a cabeça da serpente e ela lhe pisaria o calcanhar. Que haveria inimizade, guerra, contenda entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Então, quando Eva tem um filho, a quem ela atribui o nome de Caim, é exatamente por ela achar que através dele eles teriam de novo a posse, o direito de se religarem com Deus. E provavelmente Caim foi crescendo, sendo aquele filho que tudo o que queria tinha. Ele era o primogênito, a esperança de reconexão da família com Deus. Caim foi criado cheio de vontades. Logo, também nasceu Abel, que recebeu esse nome como alma ou sopro vivente. Ele era apenas mais um sobre a terra. Não estava sobre ele a primogenitura nem as esperanças da família. E ali talvez você tenha até hoje agido com seus filhos como Adão e Eva, fazendo dissensão, fazendo acepção entre os seus filhos, dando sim para tudo a um e não em tudo para outro. Talvez haja aquele filho que você faz todas as vontades, enquanto você nega tudo ao outro. Mas seja como for, o que importa é que para todos, Caim era o meio da salvação. Era o meio pelo qual a sua família, que depositava todas as esperanças nele, iria chegar novamente diante da face do Senhor. Contudo, aquele menino que foi criado tendo sempre o que queria, ouvindo sempre sim, não havia limites para Caim. Um belo dia, ele e seu irmão Abel decidem apresentar uma oferta ao Senhor. Caim escolhe coisas boas e apresenta a Deus. Mas Abel, sabendo que não era o preferido, sabendo que era o segundo, sabendo que não repousava nada sobre ele, queria chamar a atenção de Deus e ele deu o melhor de tudo que ele tinha. Então Deus olhou para o coração sincero e puro de Abel e aceitou a sua oferta. Ao mesmo tempo que o Senhor, ao olhar a oferta despretensiosa, sem muito cuidado de Caim, não a aceitou. Com isso, uma fúria sobre o coração de Caim, ele se ira contra Deus, se ira contra seu irmão, e aquele menino mimado, que nunca tinha ouvido um não, agora é confrontado com o não de Deus. O que fazer? Talvez você seja esse pai que criou 2 filhos diferentemente, que fez um mimado em que sempre disse não, mas entenda, pai, uma hora a vida ou o próprio Deus vai dizer não a seu filho.
como ele reagirá. Talvez você não seja Adão e Eva, talvez você seja o próprio Caim, a sua perspectiva de quem está me ouvindo seja a de Caim. Você foi criado um menino mimado, tudo que você queria lhe davam. Você nunca passou aperto nem dificuldade, sempre teve os sims diante de você e agora você é confrontado com um não. Um não teoricamente vindo de um Deus que é superior, mas em favor de uma pessoa que para você é inferior. Um irmão mais novo, que acabou de chegar da igreja, que acabou de chegar na família, alguém que não tem qualidades maiores, que não é o primogênito como você, não fala tão bem quanto você, não prega, não canta, não faz nada tão bem quanto você. Então você muitas vezes está na perspectiva de Caim e lhe sobe a ira contra Deus e contra os irmãos, e especificamente ao irmão pelo qual veio o não para a sua vida. Automaticamente a face de Caim mudou, a ponto de que Deus lhe pergunta no capítulo 4 por que é que a face dele havia se descaído. O seu coração estava irado. E Caim, num arrobo de fúria e de ódio, de ciúme, daquele confronto, sendo rejeitado pela primeira vez, chama seu irmão Abel, leva-o para o mato, para a campina, e lhe desfere um golpe que tira a sua vida. Abel cai morto. Mas talvez a sua perspectiva não seja de Caim, seja de Abel. Talvez você tenha sentido a diferença na criação dos seus pais. Talvez você olhe para seu irmão, veja-o como o maioral. Talvez você olhe para alguns irmãos e admire cada um deles como superior a você. Mas talvez você também tenha o problema com a inocência exacerbada. Talvez você ache que todo mundo é bonzinho. Talvez você não tenha adquirido a malícia de perceber quando alguém está irado e tenta tirar-lhe sua vida. Talvez você não tenha percebido ainda que nem todos que nos abraçam são realmente amigos. Talvez você não tenha percebido que nem sempre aqueles que nos beijam, como Judas fez com Jesus, de fato nos amam, pois com um beijo Jesus foi traído. Se você é tão inocente, tão puro quanto Abel, isso pode lhe custar a vida. Mas o interessante é que no meio disso tudo, aquela família é abençoada com um terceiro filho chamado Sete. Sete, mais maduro, cresceu de uma forma diferente. Adão e Eva perceberam os erros que haviam cometido e criaram esse terceiro filho de uma forma mais equilibrada, buscando mais a Deus. Talvez você seja Sete, talvez ainda não. Talvez você ainda seja Abel, que precisa morrer na sua inocência para ficar mais esperto, mais atento e entender como funciona a vida e o mundo. Mas eu quero me referir especificamente agora a Caim. Caim, após perceber a loucura que havia feito, é questionado por Deus e ele confronta o Senhor de forma grosseira e num desespero Deus coloca nele uma marca que muitos por aí dizem que era maldição, mas não, é uma marca de bênção. Como assim, pastor? Se Deus não colocasse aquela marca em Caim, ele seria morto. Mas Deus, vendo o desespero de Caim, coloca uma marca de esperança. Que esperança há, pastor, para um assassino? Aquele homem tomado pela ira, pelo ódio, pela frustração, pela dor da rejeição, por sua própria culpa,
pelo desleixo com que fazia as coisas, matou seu irmão e agora estava com medo de morrer. E Deus estava lhe dando a oportunidade com aquela marca de não ser assassinado. Ou seja, o que Deus estava dizendo para Caim é: meu filho, eu vou te dar essa marca, não para que você morra, mas para que você sempre se lembre que você pode voltar quando você quiser. Caim passou toda a sua vida tendo a chance de voltar para o Senhor. Viveu muitos e muitos e muitos anos. Mas ao invés de cultivar o retorno ao arrependimento, ele criou seus filhos e netos e bisnetos e toda a sua descendência, perpetuando o ódio, o rancor, a mágoa de ter sido rejeitado. Talvez você esteja hoje como Caim, guardando mágoas de irmãos, de líderes, de pastores, de igrejas, de pessoas. Talvez você esteja guardando mágoas de relacionamentos, de amizades, por coisas que você mesmo errou. E talvez você não tenha percebido que a marca que Deus lhe deu, esse defeito que Deus permitiu que estivesse em você, essa limitação que Deus colocou em você não foi para a sua morte, mas foi para que você sempre se lembrasse que há um Deus sobre a sua vida em que você pode agora mesmo se ajoelhar e clamar a Ele em arrependimento e dizer: Pai, eu quero voltar. Se você já pecou, se você já errou, se você está afastado como Caim, é hora de voltar. É hora de voltar para a casa do Pai. Caim, volte. Volte agora mesmo. E Deus vai transformar a sua vida. Deus abençoe.